Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. E mais uma vez, convidamos a todos para juntos fecharmos os olhos novamente, auxiliando desta forma a nossa harmonia mental, nos preparando para que hoje possamos ouvir a palavra da nossa querida irmã Valéria, o tema do auxílio as luzes e as bênçãos divinas continuem envolvendo todos e desta forma, confiantes, agradecemos, pois com certeza sairemos muito melhores do que quando aqui entramos. Muita luz, muita paz. Assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, nessa noite fria, né? Mas a palestra de hoje, a nossa reflexão, ela traz um conforto para nós, porque o tema é o auxílio mútuo do livro Jesus no Lar. É um livro que Chico nos traz a época em que Jesus fazia seus estudos no Evangelho no Lar. Então ele está, vamos imaginar agora, final do dia, todos eles após a longa jornada do dia, fazendo o seu apostolado, ele chega na casa de Simão Pedro, e aí o apóstolo Felipe vai ler uma passagem de Isaías, e ele fica angustiado com a passagem, faz as suas reflexões, Mateus faz as suas ponderações, um pouco mais, digamos assim, menos positivas, e aí Jesus espera tudo aquele alvoroço, aquele murmurinho diante da passagem lida, e contamos uma história que eu vou ler para vocês. Ele diz que em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos. Ambos estavam enfermos, e cada qual tentando se proteger do frio intenso e dos golpes de ar gelado. Quando eles foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, que ao sabor da ventania do inverno tinha caído. Um deles fixou o olhar e clamou irritadíssimo: não perderei tempo, há ordens de cuidado para comigo mesmo, sigamos à frente. O outro, porém, mais piedoso, ele considerou: amigo, salvamos o pequenino, é nosso irmão na humanidade. Não posso, disse o companheiro. Ele de uma forma endurecida. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E foi, em largas passadas, deixando o amigo e a criança semi-morta ao relento. O viajor, de bom coração, ele então, se compadecendo da criança, ele demora alguns minutos para colocá-lo em seus braços, aconchegando junto ao peito, para poder fazer essa jornada, porque ele não vai deixar a criança ali. Só que a passos menos rápidos. A chuva então começa a cair gélida e constante, noite adentro. Mas ele, com aquele fardo, próximo ao peito, continua. Quando ele atinge a hospedaria, que era o que ele e o amigo estavam procurando, ele
se depara com a surpresa de que o amigo não havia chegado. E olha que ele estava devagar e o amigo não conseguiu chegar a tempo. No dia imediato, depois de muita busca, que ele veio saber que o amigo havia perdido a vida num valão durante o caminho. Porque seguindo às pressas e sozinho, com a ideia de se preservar, uma ideia egoísta, ele não resistiu ao frio. Então, como andou, encharcado pela chuva, pelo frio, e não teve quem pudesse ajudá-lo. E acabou morrendo congelado. Então, o outro, que apesar da dificuldade, trouxe aquela criança, aquele fardo, junto ao peito, ele se salvou, porque o calor da criança o fez a ambos se manterem quentes e seguros durante a chuva. Então, um auxiliou o outro apesar da dificuldade da chuva, dele estar enfermo, da criança ser morta. E aí Jesus, ele vai trazer para os discípulos surpreendidos e sensibilizados, que tinham essa admiração pela passagem simples, ele vai dizer: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que ampararmos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um abono vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é o credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então aqui Jesus ele quer nos trazer o exemplo da natureza. Quando a gente para olhar, tudo na natureza é um intercâmbio de um auxiliando o outro. E Jesus, como um bom pedagogo, um bom historiador, ele sempre utilizava as histórias para nos trazer as grandes reflexões, o que nos faria mudar. E ele vai trazer, então, com essa linguagem simples, por exemplo, a terra. A terra nos fornece o alimento. Mas para ela nos fornecer o alimento, ela precisa do quê? Do sol, da chuva, da própria semente, do homem que vai lá e plante, dos pássaros, das abelhas. Ela precisa do outro, porque a terra sozinha, ela se torna nada, ela não vai florescer. A árvore, ela oferece a sombra e fruto, mas ela depende também do sol. E o homem, por mais talentoso que seja, ele não consegue suprir as suas necessidades. Lembremos que somos o único animal que, quando nascemos, se formos abandonados ao redor, nós não conseguimos sobreviver. Quaisquer outros animais, pássaros, cães, aves, quando eles nascem, logo já são colocados à prova e eles conseguem sobreviver. Mas deixa um bebê sozinho. Ele não tem como. Ele não consegue andar, não consegue falar, ele não, sequer entende que ele precisa do alimento e como ele buscar. Então, nós sim, mais do que nunca precisamos dessa ajuda mútua. E o orgulho nos faz falar, não, eu sou autossuficiente. E vem a reflexão. O Evangelho, ele nos mostra a nossa vulnerabilidade que nos une. Precisamos uns dos outros para que a vida floresça. Isso faz todo sentido. Estamos aqui hoje, conectados na casa espírita, na casa de Jesus, buscando algo que nos fortaleça. Estamos em intercâmbio com a cura espiritual, sabedores que não estamos sozinhos, pedindo o amparo para as nossas mazelas, para as nossas fraquezas, sabendo que o plano espiritual está aqui. E quando a gente não tem essa confiança, essa certeza, a vida se torna mais vazia, mais difícil. Então é um auxílio mútuo. Quando chegamos e encontramos pessoas queridas à porta de entrada, que nos acolhem com um sorriso, com um abraço. Quando chegamos em algum lugar e somos bem recebidos, ou quando nós recebemos também, ao passar pela rua, quantas crianças são mortas, vamos trazer assim, encontramos na rua que sequer olhamos. E às vezes a pessoa só está à espera de um sorriso. Não precisa ser muito. Sabemos que os tempos não são fáceis para a gente poder sair ajudando. Mas perguntar, está tudo bem? Precisa de algo? Posso ajudar? Ao invés de sair criticando,
trazendo pensamentos negativos, que possamos ser nós esse viajor compadecido, que possa estender uma amiga. E às vezes até amigos. Amanhã é Dia das Mães, e a gente tem por hábito essa data, que é uma data que se tornou comercial, e não era o objetivo dela, porque é uma data para celebrar aquela que nos dá a vida. Podemos todos, né, ter uma mãe que daqui a pouco não nos entendemos, uma mãe que daqui a pouco não nos fez tão bem, mas é graças a ela que estamos aqui. Então, ligar, se importar com ela, para não deixar na hora final, quando ela já não estiver entre nós, e pensarmos, eu poderia estar com ela amanhã e não estou. Então, que possamos, para aqueles que estão à nossa volta, oferecer essa palavra, esse olhar. E ele vai dizer, no grupo familiar, como que é esse auxílio? A tolerância, a paciência, o incentivo. Como é difícil envelhecer, né? A gente se torna mais dependente. E como é difícil identificar que fomos os jovens dos jovens que não nos toleram hoje. A gente pede uma ajuda, né? E a gente recebe, às vezes, assim, que é, velho? O que você quer? De novo me incomodando? Não sabe mexer no aparelho celular? Já te falei tantas vezes. Ouvimos isso, né? Por que caminhas tão devagar? E aí a gente para ignorar e pensar, quantas vezes eu falei isso para os meus pais? Só que a vida, ela vai e não chega muito rápido. Então essa tolerância, saber que nem sempre pouco vocês são, nem sempre estamos com as pessoas por acaso, nem sempre não estamos, e que esse cuidado é necessário, e é na família que o auxílio é maior. É ali que nós somos testados. É ali que vamos encontrar os nossos amores e os nossos desafetos. E como estamos no planeta de prova e expiação, os desafetos serão maiores. Então, que possamos desenvolver essa paciência, essa tolerância. Porque nós erramos, e o outro também. E Jesus nos ensina que esse auxílio mútuo não apenas nos dá o que sobra financeiramente, é dar o que há de melhor em nós. A atenção, o ouvido, um abraço. Quantos já abraçamos hoje sem ser aqueles que nós queremos bem? É difícil abraçar alguém que não nos faz tão bem, né? Que a gente encontra pelo caminho, alguém do trabalho, alguém numa festa familiar, que tu tem que bater o olho e falar, puxa vida, tem que dar um abraço, ser gentil. Mas quando a gente tira esse peso de nós, é um alívio, porque você fala assim, venci esse mal-estar que eu tinha com essa pessoa. E por fim ele vai dizer da corrente do bem, essa interdependência. Porque ele vai dizer que nós precisamos, a sociedade funciona como um corpo. Se a mão está ferida, todo o organismo adoece. É como se a gente estivéssemos todos dentro de um bar. Se não rimarmos igual, acabou a vida. Então, como que eu vou ser feliz sabendo que o outro não está? Esse é o grande ensinamento que Jesus nos traz. E é difícil compreendermos isso, mas a gente está no caminho. E por fim ele vai dizer que o mal que não impedimos acaba nos alcançando. E o bem que fazemos é o nosso escudo. E que possamos então sair com o compromisso daqui de sermos ela e não o mal. Obrigada a todos e até a próxima. Então que possamos então, com essas palavras do ensinamento de Jesus, cerrar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, pedindo o amparo dos nossos amigos e mentores do plano espiritual aqui presentes. Que caia sobre nós nesse instante, pétalas de luz, a nos fortalecer e amparar nas nossas dores, nas nossas tristezas, nos fortaleça nas nossas convicções do bem maior. Que possamos ser gratos pela vida que temos, por estarmos aqui na casa, buscando a palavra, o entendimento, os estudos do Evangelho, como faziam Jesus e seus apóstolos. Que possamos compreender que somente através do amor
conseguiremos ser felizes e trazer a paz que tanto buscamos. E por estarmos às vésperas da data que comemora o Dia das Mães, que possamos celebrar aquela que nos deu a vida, que se sacrificou, que nos trouxe até aqui. E principalmente pela terra nossa Mãe maior, que nos dá a natureza e o amor, para podermos fazer a nossa jornada no plano terrestre. Bons amigos, estejam conosco hoje e sempre, e que assim seja.